Se a sua saúde não anda lá essas coisas, você precisa conhecer o nosso programa de 28 dias, o Renova 28, onde a gente vai fazer uma restauração do seu corpo em 28 dias. Na primeira semana, vamos cuidar do seu intestino, melhorar a digestão, a absorção, nutrientes. Segunda semana, nós vamos fazer um detox hepático, ajustar todo o funcionamento do seu fígado, limpar a toxina, ajudar a ele, fazer com que ele trabalhe de uma forma que ele deveria funcionar. Na terceira semana, a gente vai cuidar do seu mental, das suas emoções, da sua ansiedade, do estresse, da forma que você lida com o estresse, melhorar o seu sono e ajustar tudo o que precisa aqui em cima. E por último, no finalzinho, a gente vai ajustar o funcionamento hormonal do seu corpo, melhora da função da tireoide, do pâncreas, ajuste da insulina, melhorar a libido e todos os seus hormônios sexuais. Você precisa conhecer o Renova 28. Então sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Montese. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre energia, um tema muito legal, e a gente vai falar da tríade energética. Então, se você está com dificuldade para emagrecer, está com dificuldade de sair da cama, de levantar, de ir para academia, tá sentindo frio demais e não está esse frio todo lá fora, né? Não consegue ganhar músculo, está entrando aí na pré-menopausa, menopausa e tá tudo descambelando aí, tá tudo descendo, você não ganha músculo, não consegue ter força, não consegue ter energia, não consegue ter humor, não consegue ter felicidade. Tudo tem relação com a nossa tríade energética. A tríade energética, eu gosto muito desse tema, porque quando você começa a trabalhar um pouquinho a medicina funcional, você começa a entender que a maior parte do problema das pessoas está ali, nesses três, né? E existe uma comunicação entre esses três órgãos. Um dos principais problemas da medicina atual é fragmentar demais o corpo humano. Hoje a gente tem especialista demais em tudo e pouco especialista em saúde, né? Pouco especialista em medicina, assim, vamos dizer assim, medicina como um todo. Então, se você tem, a nossa tríade energética são três órgãos muito importantes no seu corpo. A tireoide, tá? A nossa grande responsável pelo controle da temperatura. A nossa adrenal, a grande responsável pela produção do cortisol, da adrenalina, da nossa resposta ao estresse. E o pâncreas, que é responsável pela produção de insulina. Então, esses três hormônios, eles têm muita relação com o nosso gerenciamento de energia e de calor, né? Então, seja, por exemplo, a tireoide regulando a temperatura, seja a adrenal melhorando a sua disposição para o dia, seja a insulina gerenciando a energia, né? Para quem não sabe, a insulina tem essa participação de gerenciar o corpo. Então, é ela quem estoca gordura, é ela quem guarda gordura no fígado, é ela quem forma o pneuzinho, né? E aí a gente vai equilibrando. Quando a gente tem, por exemplo, a mulherada aí, grande parte das mulheres tem uma tireoide ruim, né, por alguma deficiência, ela vai ter algum problema aí, seja na resistência à insulina. Então é muito comum você ver uma pessoa com tireoide ruim e pré-diabética, né? Ou seja, aquela pessoa que está com nível de estresse alto e tem um cortisol bagunçado e acaba desenvolvendo também um hipotireoidismo. Ou acaba entrando aí com uma resistência à insulina, um pré-diabético. E aí a gente vai equilibrando, né? Sem falar no resto, né? Questão de digestão, questão do resto do corpo. Mas esses três é importante para a gente falar. Vamos falar muito de Hashimoto hoje. O Hashimoto participa aí, né? É um tipo de hipotireoidismo, mas a gente vai trabalhar um pouquinho sobre ele aí. Para que eu consiga te explicar a tríade energética, não tem como eu trabalhar com os três de uma vez. Eu preciso te dar causas de cada um, motivos da alteração de cada órgão. Então a gente vai passar um pouquinho pela tireoide, que é o mais queridinho aí, a mulherada, então quase todas têm algum grau de hipotireoidismo. Por quê? Porque as mulheres têm muita deficiência de ferro, porque menstruam demais, porque as mulheres têm um pezinho para doença autoimune, né? Seja pela condição intestinal, seja pela oscilação, né? O fato dos hormônios oscilarem, né? Principalmente a progesterona, que é um hormônio que acaba mexendo um pouquinho na imunidade, e também pela menopausa, que acaba baixando todos os hormônios, então a mulher acaba tendo muitos problemas em relação à imunidade, tá? Então, vamos falar de tireoide. Tireoide é uma glândulazinha que está aqui no nosso pescoço, fica aqui bonitinha, e ela tem uma clássica função
de controlar a nossa temperatura. É o nosso termostato. Sabe? Todo mundo já teve aquele termostatozinho de geladeira, né? Aquele termômetrozinho de mercúrio, e olhava a temperatura. Nossa, a temperatura oscila. Isso, o nosso corpo é a mesma coisa. Porém, o nosso corpo, nossa temperatura interna, ela não pode mudar conforme a temperatura externa. Senão, quem morasse no frio, estaria tudo geladinho, quem morasse no calor, estaria tudo hipertérmico, né? Então, a tireoide é a nossa grande responsável. E a gente tem vários mecanismos, né? Por exemplo, você está num lugar quente, você começa a transpirar. O evaporar do suor tira a temperatura do corpo. Você está no lugar frio, os pelinhos todos arrepiam e você começa a tremer. Normal, por quê? Porque o tremor, né, a contração, o relaxamento do músculo, gera calor. Então a temperatura, a tireoide, ela tem essa grande função, mas a gente sabe também que ela participa na memória, né, o T3, que é o hormônio ativo, participa muito na saúde cerebral, tanto nosso, então aquelas mulheres tudo esquecidas aí, geralmente tem um grau de hipotireoidismo. Criança na formação do feto é muito importante bons níveis de T3 para que o seu filho tenha bastante saúde mental, né? Saúde cerebral, memória, cognição, tudo tem muita relação com T3 e também no funcionamento intestinal, né? Quanto não tem de mulheres aí que acaba tendo constipação por conta de hipotireoidismo, tá? Então, hoje, quais as principais causas do hipotireoidismo? A gente vai falar primeiramente das deficiências nutricionais, né? Por quê? Porque a gente está comendo por caloria, a gente não está comendo mais por nutrição. Então, infelizmente, a nossa alimentação mudou muito, a gente vem de uma alimentação de muito alimento industrializado, muito refinado, muito corante, muito realçador de sabor, e a gente tem esquecido dos nutrientes. Na nossa evolução, a gente come por causa de nutriente, não só de caloria. Se você se alimenta apenas de caloria, você ganha peso e você vive sem energia, que é o que está acontecendo com a maioria da população hoje. O peso está ganhando, as pessoas estão ganhando peso e elas não têm disposição, né? Então você fala assim, como que uma pessoa se alimenta com tanta caloria e ela não tem energia para levantar, para ir fazer um exercício, ela não tem energia nenhuma. Por quê? Porque o gerenciamento de energia está comprometido e uma parte disso é da questão nutricional. Então toda vez que você come, isso eu tento ensinar até para os meus filhos, né? A comida, ela precisa ter cor, ela precisa ter variedade, ela precisa ter forma diferente. Eles ficam o tempo todo, papai, é importante comer legume, é importante comer fruta. Eu falo, filha, é importante comer cores diferentes. Então, toda vez que você for em algum lugar, né? Por exemplo, as pessoas que comem em self-service, eu fico triste de ver pratos sem cor, né? Ou prato cheio de fritura, ou prato cheio de massa, sendo que ela tem uma variedade enorme de coisa ali para colocar. Então, a gente tem que, por exemplo, você vai servir o seu prato, você tem que comer mais com a razão e não com emoção. Quantas vezes eu vou e pego um monte de coisa que eu não gosto, muito menos queria estar comendo ali, mas eu penso que é importante. Então, eu sempre tento colocar cores, né? Vamos pôr verde, vamos pôr vermelho, vamos pôr amarelo, vamos pôr cor, porque dentro de cada cor tem um nutriente específico. Quando a gente fala de tireoide, alguns nutrientes são muito, muito importantes. Dentro deles, principalmente o ferro. Ferro, mulherada, está muito sem ferro, não é à toa que a gente tem mais alteração de tireoide em mulher, mas o ferro é essencial na formação dos hormônios tireoidianos. A gente tem dois componentes básicos, o iodo que vai vir do sal, que vai vir do mar, que vai vir dos alimentos, dos crustáceos, dos alimentos do mar, e o iodo que você pode suplementar, a maioria das pessoas deve suplementar iodo, e o iodo ele é associado à tirosina, que é um aminoácido, e essa ligação ela depende de ferro. Então, quando a gente fala de ferro, se não tem ferro, você não tem o base para a formação de hormônio tireoidiano. Você também precisa de zinco para converter esse hormônio na forma ativa, porque o T4, para ser convertido em T3, ele precisa de zinco. Você precisa de selênio para proteger a sua tireoide, você precisa de magnésio, você precisa de complexo B. Então, quando você olha as pessoas hoje, os exames, então você quase assusta, porque está faltando tudo. Então, uma das causas é a deficiência da nutrição tireoidiana. Segunda causa de muita alteração da tireoide, a gente vai ter a relação dos halógenos, né? Quem são os halógenos? Halógenos são elementos químicos, né? Lembra lá da tabela periódica, eles vão estar todos na mesma coluninha do iodo. Então a gente tem o iodo, tem o cloro, a gente tem o flúor, a gente tem o bromo. Todos esses competem pelo receptor de iodo. Então o que é halógeno? Halógeno quer dizer que todos têm uma afinidade pelo mesmo receptor dentro do seu corpo.
O receptor da tireoide é feito para receber iodo. Só que se tem cloro circulando no seu corpo em excesso, o cloro se liga a esse receptor e você não consegue fazer com que sua tireoide funcione. Ou seja, o flúor, que se você coloca aí na água que tem no creme dental, o flúor também se liga e atrapalha o funcionamento. Seja o bromo vem muito aí dos materiais anti-chamas, né? Então aquele sofá novo, aquele tapete novo, aquele carro novo, né? Tudo aquilo que chega, aquele colchão novo, que chega com aquele cheiro forte, fala, gente, que cheiro é esse? Cheiro de química, né? Cheiro de proteção. Tudo isso tem muito bromo, tá? O bromo, ele participa, antigamente falava muito do bromo na farinha, né, nos pães, mas hoje a gente sabe que não tem bromo na farinha, a farinha ela não tem bromo mais, mas antigamente tinha. Mas os produtos anti-chamas todos têm, e o cheiro é muito característico, né? É só entrar em qualquer coisa nova, casa nova, ambiente novo, você vê que tem um cheiro muito forte. E o cloro, basicamente, do chuveiro, né? Aquele banho quente, mulherada que adora tomar um banho fervendo, que embaça o chuveiro, tudo, ela está ali inalando o vapor de cloro. Então, ela respira muito cloro. Seja na piscina também, que acaba nadando, tudo isso a gente pode ter muito cloro. E a gente também tem uma resistência aos receptores tiroidianos. Isso vem da inflamação, tá, gente? Então, o acúmulo aí, intoxicação por metal pesado, a gente tem muita inflamação pelo percentual de gordura aumentado, né? Eu gosto muito de falar para os meus pacientes o seguinte: qualquer pessoa que esteja com percentual de gordura acima de 30, essa pessoa está inflamada, tá? Por quê? Porque a gordura é o grande depósito de toxina. Toxina, para ser guardada no nosso corpo, para proteger o nosso corpo, ele joga tudo na gordura, tá? Então, o fígado guarda e a gordura guarda. Se você tem muita gordura, você tem muita toxina. Sem falar que a gordura, ela é um hormônio, ela é um tecido vivo, é um tecido ativo. Esse tecido, ele produz várias citocinas que elas vão atrapalhar o funcionamento do seu corpo. Por isso que quanto mais acima do peso, mais difícil é perder peso. Se vocês já perceberam, né? E quanto mais a gente ganha peso, mais difícil fica perder peso, porque a gordura é um time que joga contra o emagrecimento. Ela está lá te proibindo de emagrecer. Então, quanto mais gordura, realmente. Então, você pega pessoas que às vezes passam lá no consultório e falam, doutor, eu não consigo emagrecer de forma alguma. Aí, quando você olha o percentual de gordura, é 45%, 48%, 50%, metade do corpo dela é gordura. Então, realmente é um emagrecimento muito complicado. Porque ela não tem músculo, ela não tem metabolismo, ela tem muita coisa jogando contra o emagrecimento, né? É um corpo que ele só quer sobreviver. Vamos passar para a adrenal. A adrenal é a glândula aí que talvez que eu tenha mais estudado no último tempo, porque a minha vem aqui sofrendo, né? Não tá fácil. E não tá fácil para ninguém, tá, gente? Todo mundo que eu atendo, que eu converso hoje, tá mais sobrecarregado, mais acabado, mais exausto mentalmente, né? E pouco físico, mas o mental tá indo para todo lado. A adrenal, ela tem duas funções importantes no nosso corpo. Produzir o cortisol, e o cortisol é aquele hormônio que faz a gente despertar. Se você tem dificuldade em acordar e sair da cama, você deve ter algum problema na produção do seu cortisol. Seja na quantidade, seja no horário da produção do cortisol, e se você também é aquela pessoa que tem muita dificuldade em ir dormir, também pode ter relação com o cortisol. Aquela pessoa que chega à noite, ela está muito acelerada, ela não consegue dormir, ela deita na cama e o olho não fecha, a cabeça não desliga. Ou aquela pessoa que acorda de madrugada. Todas essas pessoas têm desregulação aí no eixo do cortisol. Cortisol é um hormônio que deve ser produzido de manhã. Ao acordar, a gente tem uma produção de cortisol aí que começa a partir das 4 da manhã e a gente tem um pico máximo de cortisol por volta das 8 da manhã. Por isso que é muito importante você acordar antes das 8. Não deixe para acordar depois das 8, mesmo que você tenha tempo. Se você tem tempo e pode dormir até mais tarde e deixa para acordar às 10, você acabou de bagunçar o resto do seu dia. Então vai estar tudo ruim dali para frente. Então a gente precisa acordar antes do nosso pico de cortisol, para que a gente tenha um despertar e para que a gente tenha uma boa energia durante o dia. Então até às 8 da manhã, geralmente é o horário onde a gente tem uma produção máxima aí de cortisol. E no final do dia esse cortisol desce, por volta aí das 4, 5, 6 da tarde a gente começa a ter uma diminuição da produção do cortisol, principalmente no período noturno, onde a gente começa a produção de melatonina. Por isso que é importante respeitar. Uma das coisas que mais vem atrapalhando, assim, indiscutivelmente, o número 1 é o estresse, né? Porque o estresse faz você produzir cortisol e adrenalina de uma forma
exagerada, coisa que você está preocupado, a cabeça está ligada, você está bem, está sorrindo, está tudo em paz, mas você está preocupado com alguma coisa. O cortisol fica alto, a adrenalina fica alta e o seu corpo ele vive em modo de alerta o tempo todo. Isso atrapalha muito. Por quê? Porque você está exigindo da sua adrenal muito mais do que ela está preparada para entregar. A sua adrenal ela foi feita para produzir o cortisol, para te despertar e depois parar, e a adrenalina em pontos muito específicos do seu dia. Por exemplo, você vai correr, você vai fugir, você vai lutar, você vai ter uma produção de adrenalina que é a sobrevivência. Mas hoje a gente não identifica mais o que é adrenalina. Então a adrenalina ela tá para tudo. Se você tem uma conta para pagar, se você tem um trabalho para apresentar, se você tem uma meta para cumprir, se você tem um chefe para conversar, a adrenalina vai estar alta e você vai estar mais sobrecarregado. O segundo ponto disparado, né, depois do estresse, é a alteração do seu ritmo cronobiológico. Então é a questão dos horários, né? Estamos acordando tarde, na hora de dormir muita luz amarela, muita luz branca, muito estímulo, muita TV, muito celular, né? Isso aqui é uma coisa que você pode consumir agora, de manhã. Chegar às 8, 9, 10 da noite, ficar mexendo no celular, não vai fazer bem para o seu sono, não vai fazer bem para a sua adrenal, porque vai atrapalhar, vai te deixar mais estimulado e vai atrapalhar. E o terceiro ponto que influencia muito é o café, tá, gente? Não, já vai ter gente triste comigo, mas o café realmente ele pode atrapalhar, porque a cafeína, ela impede o seu corpo de reconhecer o cansaço. Então, quando o seu corpo interpreta que ele não está cansado, ele vai ter uma diminuição da produção natural dele de cortisol. Então, colocar cafeína ao longo do dia, principalmente muito cedo ao acordar e até mais tarde, vai fazer com que você tenha uma inversão do seu ciclo circadiano, tá? Do seu ciclo de cortisol. E como eu vejo pessoas com essa alteração aí. Muito cortisol de manhã, ou pouco cortisol de manhã e muito cortisol à noite. Então são pessoas que a produtividade durante o dia é baixa, empurrada por muita cafeína, e à noite ela tá cheia de energia. O mental tá ótimo, né? E ela adora falar que ela rende à noite. Não, não rende à noite, você só tá invertido o seu ritmo e você acaba produzindo mais energia à noite. E o terceiro, a gente vai falar da insulina, que vem lá, né, do nosso pâncreas, e é outro que está judiado, coitado do nosso pâncreas, hein, gente? Muito sobrecarregado. Por quê? Porque a insulina também tem uma relação com o estresse. O estresse é um hormônio que vai estimular a produção do cortisol. E o cortisol é um hormônio contrário à insulina, né? Então, enquanto a insulina quer guardar a glicose, o cortisol quer disponibilizar a glicose no nosso corpo. Então, eu gosto sempre de falar, diabetes é uma doença de quem consome muito carboidrato associado ao nível de estresse alto. Por quê? Porque você tem duas coisas jogando contra aí a sua saúde pancreática. Seu pâncreas vai estar trabalhando demais. Se tem muita glicose, produz mais insulina. Se tem uma alimentação rica em carboidrato, produz mais insulina. Então, diabetes é a doença de quem é muito preocupado, quem é muito estressado, associado a uma alimentação rica em carboidrato. Quem que não come carboidrato hoje, gente? Ninguém, né? Sim, o carboidrato vem de uma forma que se você não souber o que é carboidrato, você vai ser inundado por carboidrato na sua dieta. Se você não tiver esse conhecimento que é básico, o que é carboidrato aqui no meu prato, nas minhas opções. Se você chega num restaurante, numa lanchonete, em algum lugar, numa padaria e não sabe identificar o que é carboidrato, sinto lhe informar, o seu pâncreas vai chorar depois dessa refeição. Por quê? Porque o carboidrato é de fácil manuseio, é de fácil estoque, é de fácil preparo, dura bastante e aí todo lugar trabalha com carboidrato. Então, às vezes, e barato, né? Coisa que também influencia muito. Então, quando você vai comparar com uma proteína, se você comparar o valor, a proteína é muito mais cara que o carboidrato. Então, dependendo do lugar que você vai comer uma refeição com 80%, 90% de carboidrato. E isso atrapalha muito, porque o balanceio energético da sua dieta, ela tem que estar distribuída entre carboidrato, proteína e gordura. Todos os três têm função na sua digestão. Quando você come gordura, ela tem participação. Quando você come o carboidrato, ele tem uma função de energia, a proteína tem uma função estrutural. Então, todos os três têm um equilíbrio. O nosso corpo, a nossa dieta, ela precisa ser equilibrada. E aí a gente entra na mesma questão lá do início, nutrição. Então, quando você pega para comer um pão, uma coxinha, uma pizza, é rica em carboidrato e nutricionalmente é muito pobre. Você pega uma farinha, um pacote de farinha, o que é aquilo? É trigo moído e mais nada. Então não tem nutriente, não tem ferro, não tem zinco, não tem magnésio, não tem potássio. Tem caloria, né? Tem pouca, porque o processo de refinamento,
ele tira os nutrientes e deixa a caloria. Então você acaba ficando com uma alimentação muito energética, mas que não nutre o seu corpo. A sua tireoide acaba sofrendo, a sua adrenal, que precisa aí de muito complexo B, de vitamina C, de magnésio, não tem isso na pizza. Então você pega aí uma rotina estressante, um sono ruim, uma alimentação ruim, e óbvio que os seus órgãos vão bagunçar aí, principalmente esses três, vão ter bastante alteração. E como que a gente equilibra isso aí, Bruno? Você que está aí, escutou até agora, assistiu até agora, você deve estar... Algumas coisas aí você deve ter encaixado, né? Duvido que não. Então assim, minha tireoide tem problema, realmente eu passei no médico, minha tireoide é ruim. Realmente o meu cortisol ou ele é baixo ou ele é alto demais, e aí eu não sei o que eu faço. E a minha insulina, nossa senhora, eu tô pré-diabético, eu tô com a minha glicada alta, minha glicemia em jejum é alta, eu tenho uma obesidade visceral, né? Minha barriguinha tá barriguinha de trigo, barriguinha de chope. Eu sou uma pessoa que eu não consigo perder peso, doutor, eu faço tudo, eu faço dieta, eu vou pra academia, eu não consigo emagrecer. Eu não consigo acordar de manhã, eu dou 10 sonecas para levantar da cama. O meu humor é ruim pela manhã, eu não consigo conversar, eu demoro 2 horas para despertar, para conseguir conversar, para tratar alguém de uma forma educada, né? Então tem muita gente assim hoje. Por quê? Porque esses três estão desregulados. E lembre-se que quando a gente atrapalha um, a gente acaba atrapalhando o outro. Então, por exemplo, para você diagnosticar sua tireoide, temperatura axilar basal. Isso é clássico. Acorda, coloca o termômetro do lado embaixo da sua axila, do seu braço, e mede a sua temperatura. Ao acordar, ela precisa estar 36,5 ou mais. Se estiver abaixo, você já tem alteração da sua tireoide. Para você ver a saúde da sua adrenal, levanta. Se você já teve algum episódio de você estar sentado ou fazendo alguma coisa, um exercício ou brincando com seu filho, quando você levanta rápido, o que acontece? Luzinha, já viu umas luzinhas assim? Ou já segurou na mesa e falou, nossa, rodou tudo aqui, tô tonto. Também é sinal da sua adrenal ruim. E para você ver a saúde do seu cortisol, veja se você tem muito sono no meio da tarde, né? Então você tem aquela dificuldade em levantar de manhã, mas no meio da tarde você tem um sono que ninguém segura, uma sonolência que você começa a abrir boca, atrapalha o trabalho, você não consegue fazer sua reunião, você não consegue conversar, e se deixar você dorme. Então essas três alterações são muito clássicas de alteração dos seus órgãos. Então tireoide ruim, adrenal ruim e pâncreas ruim. Então todos eles aí acabam atrapalhando um pouquinho e é sinal do seu corpo estar pedindo ajuda. E aí a gente precisa equilibrar isso aí por partes, e é isso que eu vou falar para vocês nessa segunda parte aí, onde você precisa entender o equilíbrio, tá? Então, tireoide, a gente vai aprender a nutrir a nossa tireoide. A nossa tireoide precisa de ajuda, precisa de nutriente, a gente vai aprender a equilibrar. A nossa adrenal, a gente vai aprender a trabalhar o estresse. Lembrando que estresse, gente, se desse para tirar o estresse, seria ótimo, mas não dá. A gente precisa mudar essa forma que a gente recebe o estresse no nosso corpo. O estresse, ele está presente, está contínuo, e se você não souber lidar com o estresse, você vai adoecer a sua glândula, porque ela vai trabalhar em excesso. E o pâncreas a gente vai tratar basicamente com alimentação, uma alimentação mais low carb, uma menor quantidade de carboidrato, e a gente vai trabalhar também com exercício físico e com tudo aquilo que desinflama o seu corpo, tá? Então, quando você consegue equilibrar, nem que seja um desses três, você já tem uma melhora importante no seu rendimento. Então, às vezes, melhorar a tireoide, você começa a perder peso. Às vezes, melhorar o estresse, você consegue dormir melhor. Às vezes, melhorar o diabetes, você começa a perder aquela pochetinha ou começa a ganhar mais massa muscular. Quando você regula esses três e os três estão funcionando, aí tudo muda. Energia aparece, disposição aparece, memória, concentração, rendimento, produtividade, felicidade, disposição, músculo. É bom, né? É bom ter saúde, gente. E a gente só dá valor para a saúde quando você sabe o que é saúde. E a maior parte das pessoas hoje, elas desconhecem saúde. Estão muito sobrecarregadas, muito adoecidas, muito desequilibradas e muito desnutridas, tá? Então, para quem ficou até aqui, se identificou com um monte de coisa, eu tenho certeza que tem um monte de gente aí que se identificou. Lembre que a gente tem o nosso programa, que é o Renova, que é um programa de 4 semanas, onde a gente vai trabalhar todos esses aí. Nossa primeira semana a gente vai cuidar da saúde intestinal, e tá todo mundo já cuidando aí nessa primeira semana, reconhecendo o corpo, reconhecendo a digestão, reconhecendo
a distensão, presença de gases, a saciedade, a fome, tudo isso tem muito alterado. Lembrando que quando a gente tem estresse, a nossa digestão ela é prejudicada. Na segunda semana a gente está desinflamando o fígado, né? Então lembra das gorduras, das toxinas, né? É hora de esvaziar esse fígado, de tirar as toxinas, de melhorar o funcionamento hepático. Na terceira semana a gente vai cuidar da mente, do equilíbrio, da saúde mental, da ansiedade, do estresse, do sono. É uma das horas mais importantes do programa, onde a gente vai trabalhar esses três. Lembrando que a gente faz toda a suplementação também, orienta toda a alimentação. E na quarta semana, exatamente a tríade energética. Então, a gente vai trabalhar com tireoide, adrenal e pâncreas. Então, se você quer melhorar a sua resistência à insulina, quer melhorar seu humor, quer melhorar a sua disposição, emagrecer, ganho de massa, tudo está lá dentro do Renova. Para quem não conhece, tem o link na descrição do episódio e tem o link também lá no perfil do Instagram. É só clicar lá, conhecer e você vai ser muito bem-vindo. Igual tem um monte de gente lá ressignificando a vida e achando aí, encontrando aí o propósito, a energia, a felicidade e a disposição. Gente, viver com saúde é a melhor coisa que você pode ter hoje em dia, tá? Melhor do que qualquer outra coisa aí, que bens materiais, que tudo. O importante é ter saúde. E às vezes não adianta nem viver muito, tá? Porque o que tem de gente hoje vivendo bem, mas vivendo mal, não faz sentido nenhum. Então, independente da sua idade, independente do seu momento de vida, pare, tire um tempinho para plantar uma sementinha para o seu futuro. É igual dinheiro, gente. Se você não guardar, você vai dar falta lá no futuro e vai falar por que eu não cuidei, né? Saúde é a mesma coisa. Não adianta chegar lá no final e falar assim, nossa, poderia ter cuidado um pouquinho melhor da minha saúde para eu estar melhor hoje, para eu ter disposição, para eu conseguir viver sozinha, para eu cuidar dos meus netos, dos meus filhos, para ver todo mundo, né? Para dar o meu melhor para quem vive pertinho de mim aí. Então, gente, fica a dica. Obrigado aí pela companhia nesse episódio. E fica a dica do Renova para quem quiser conhecer o programa. Tem tudo lá no perfil do Instagram e na descrição aí. Então assim finalizamos mais um Fala Montese. Cuide dos seus órgãos, tireoide, adrenal e insulina.